convido a todos a abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Gálatas, capítulo 1. Quero ler com os irmãos versículos 1 a 5, mas principalmente destacando os versículos 3, 4 e 5. Abra aí a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, mas se quiser acompanhar nos telões, o texto está aí. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, então permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos hoje dar sequência à nossa série de mensagens que eu tenho feito aqui a respeito da cruz de Cristo Jesus. Hoje eu quero tratar com os irmãos especificamente sobre a mensagem da cruz. Então anote aí, a mensagem da cruz. Nas oportunidades anteriores, nós já tratamos aqui a respeito da centralidade da cruz, a respeito da necessidade da cruz, a respeito da utilidade da cruz, a respeito do propósito essencial da cruz e a respeito das bênçãos advindas da cruz. Especialmente na última oportunidade, na última mensagem, nós vimos aqui que na cruz de Cristo se cumprem 4 figuras do Velho Testamento. E essas 4 figuras do Velho Testamento que se cumprem na cruz de Cristo, de fato, representam para nós as bênçãos da cruz, essencialmente a bênção da salvação. Vocês se lembram claramente que a primeira dessas 4 figuras é a figura da propiciação, aquele ato poderoso de Deus que acontece no templo. A propiciação, Jesus oferecendo a si mesmo, como diz o texto de Gálatas que nós acabamos de ler, como sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito, oferecido como propiciação, agradou a Deus. Agradou a Deus. Então, antes da nossa salvação, o sacrifício de Jesus essencialmente agradou a Deus, primeiramente. E por causa disso, aplacou a ira de Deus que era contra nós. Então, aquela figura do bode propiciatório se cumpre na cruz do Senhor Jesus e representa uma das bênçãos da cruz. Vimos também aqui no estudo passado, na nossa última mensagem, que também lá na cruz a figura da redenção se cumpre na cruz de Cristo. Então, assim como a propiciação aconteceu no templo, ou seja, lá no tabernáculo, agora a redenção acontece no mercado de escravos. Ou seja, Jesus vai ao mercado de escravos, todos nós estávamos escravizados por causa do pecado, e ele então paga o preço do nosso resgate, da nossa redenção. Então Jesus, o Redentor dos eleitos de Deus, no mercado de escravo, ele nos redimiu, ele nos comprou de novo. E a Bíblia diz que ele nos redimiu do pecado e de tudo que ao pecado se associa. Ou seja, Cristo redimiu o seu povo, conforme nós vimos aqui, do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, da punição do pecado e no futuro, da presença do pecado. Então, essas bênçãos nós já recebemos. Em Cristo Jesus, nós temos essa redenção, ou seja, Deus nos redimiu daquela situação de miséria e de pecado, nos resgatou de lá. Ele nos livrou da culpa do pecado. Ele nos livrou também do poder, do tacão, da escravidão do pecado.
e também levou no nosso lugar, assumiu no nosso lugar a nossa punição, a punição do pecado. E na sua segunda vinda, quando as trombetas soarem, nos livrará definitivamente do pecado. Não existirá mais o pecado. Mas vimos também aqui na última mensagem a terceira figura, muito clara, lá no Velho Testamento, a figura da justificação. Então, assim como a propiciação aconteceu no templo, a redenção no mercado de escravo, a justificação agora no tribunal. Justificação é um ato jurídico, é um ato judicial de Deus, onde por causa da obra perfeita de Jesus, Deus nos declarou justos, justificados. Nós aprendemos isso. Então, na verdade, quando Deus nos declara justos, Ele faz isso com base na obra perfeita de Jesus Cristo. Ou seja, por causa da obra perfeita de Jesus, todas as reivindicações da lei em relação ao pecador, elas foram satisfeitas. Isso significa que o sacrifício de Jesus foi suficiente para satisfazer todas as exigências da santa lei de Deus. Assim, diz a Bíblia claramente que o eleito, ele é justificado mediante a fé na redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, verso 1, Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos 3, versículo 24, Efésios 2, versículo 8 e mais uma quantidade grande de textos do Novo Testamento. Na justificação, conforme nós aprendemos já, nós temos dois elementos claros, os dois lados dessa moeda chamada justificação. Um lado é o perdão, o outro é a imputação. Ou seja, na justificação que recebemos por causa de Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados e a imputação da justiça de Cristo na nossa conta. Então, ao mesmo tempo que você recebe o perdão de Deus, você recebe um crédito da justiça de Cristo na sua conta. Em outras palavras, Cristo não só tirou a iniquidade de nós, mas Ele também nos vestiu de vestiduras brancas. Que glória! Coisa maravilhosa. Mas a quarta figura que vimos aqui na última mensagem foi a figura da reconciliação. Então a propiciação aconteceu no templo, lá no tabernáculo, a redenção no mercado de escravos, a justificação no tribunal, mas aí nós temos a beleza da reconciliação. O que Jesus conseguiu na cruz por nós é muito poderoso, é incomparável. E lá nós temos uma relação, aquela obra de Jesus aponta para uma relação extremamente familiar. Então agora a reconciliação acontece na família. Por causa do sacrifício perfeito de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Agora nós podemos chamá-lo de Pai novamente. Agora nós temos intimidade com Ele. Pelo novo e vivo caminho, podemos agora nos achegar ousadamente, confiados agora naquilo que Jesus conquistou por nós. Então nós temos liberdade, nós temos paz com Deus. A relação do Pai com os filhos foi restaurada. Mas não somente isso. Não só essa restauração vertical, mas também aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, aponta para uma relação horizontal, ou seja, relação uns com os outros. Agora sim, nós fazemos parte da família de Deus. Agora nós somos irmãos em Cristo Jesus. Agora nós somos co-herdeiros com Ele, herdeiros, portanto, da herança celestial, da vida eterna. Agora nós somos uma grande família, a família de Deus. E o grande desejo de Deus, a grande vontade de Deus é ter essa família enorme de filhos parecidos com o seu Filho Jesus. Por isso é que nós nos chamamos irmãos, nos declaramos irmãos e devemos nos comportar como tais. Um ajudando e abençoando o outro e assim por diante, se aconselhando mutuamente, exortando mutuamente, né? São 25 mandamentos recíprocos, ou seja, mandamentos que têm que acontecer, que têm que ser cumpridos no contexto da grande família de Deus, a igreja.
Então, as 4 figuras do Velho Testamento que se cumprem cabalmente na cruz de Cristo, elas apontam, elas identificam as bênçãos que nós temos na cruz de Cristo Jesus. Então, na cruz de Cristo Jesus, nós temos essas bênçãos benditas. Pois bem, mas hoje eu quero tratar com os irmãos, com as irmãs, a respeito da mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Qual é a mensagem que a cruz tem para nós? Qual é a mensagem que nós podemos ouvir da cruz? Qual é a mensagem que emana da cruz e vai encontrar o seu coração, o seu coração, o seu coração, o meu coração? Qual é a mensagem transformadora que emana da cruz e que transforma o moribundo, que ressuscita o morto espiritual, que levanta o caído, que anima o desanimado, que dá direção para o perdido, que traz luz para aquele que está na escuridão? Qual é a mensagem da cruz? E nós podemos saber isso à luz do nosso texto de Gálatas, capítulo 1, especialmente os versículos 3, 4 e 5, mas também à luz dos ensinamentos do apóstolo Paulo, essencialmente os ensinamentos das chamadas cartas da prisão, epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, as 4 epístolas da prisão. Nelas, especificamente, Paulo preso lá, com um bom tempo para escrever e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Nessas epístolas e aqui em Gálatas, nós podemos ver e afirmar categoricamente que Jesus Cristo, anote aí, voluntariamente, primeiramente, ele a si mesmo se entregou. Segundo, a si mesmo se esvaziou. Terceiro, a si mesmo se humilhou. Quarto, a si mesmo se deu em resgate por muitos, não por todos, mas por muitos, os eleitos. E como diz o texto de Gálatas, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, e para a glória de Deus. Um resumo poderoso da obra da cruz. Isto significa algumas coisas muito importantes, eu quero chamar a sua atenção. Olha aqui. Quando eu digo que a si mesmo se entregou, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se deu, ele se deu em resgate de muitos, por causa da vontade de Deus o nosso Pai, e para a glória de Deus o nosso Pai. Quando eu digo isso, isso significa dizer que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente. A morte de Jesus na cruz não foi um erro de estratégia, absolutamente não. Na realidade, o nascimento, a vida, a morte de Cristo nunca foram acidentes, mas sempre foram cumprimento de uma agenda traçada na eternidade. Uma agenda traçada na eternidade. A cruz de Cristo sempre fez parte do ministério dele. Nenhum momento sequer a cruz saiu da mente do Senhor Jesus. Ele sempre soube, desde toda a eternidade, da sua missão. Portanto, a cruz nunca saiu da mente do Senhor Jesus. E em virtude disso, nós podemos dizer claramente que Jesus não foi para a cruz como um derrotado. Ele foi para a cruz como um rei, caminhando para o trono. Isso que ele foi para a cruz. A glória de Jesus passou pelo Calvário. E os crentes precisam entender isso. Precisam entender que antes da semente frutificar, antes da semente germinar, ela tem que morrer. Então a glória de Jesus passou pelo Calvário e sempre esteve na mente dele. Nunca foi um erro, absolutamente não. Mas também significa dizer, quando eu falo que a si mesmo se entregou, se esvaziou, humilhou, se deu em resgate para fazer a vontade do Pai, para a glória do Pai, nós estamos dizendo que a morte de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, não foi essencialmente uma injustiça dos homens.
Está chegando a Páscoa. E nessa época da Páscoa, muitos vão rever, alguns vão ver pela primeira vez, outros vão rever pela quinta, décima, sei lá quantas vezes, o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E ali você vai condoer, vai chorar, e etc, etc. Mas eu quero dizer para você que, essencialmente, a morte de Jesus na cruz não foi uma injustiça dos homens. Não, não. Como muito bem disse o apóstolo Pedro, naquele poderoso sermão no dia do Pentecostes, capítulo 2 de Atos, versículo 22 e 23, principalmente. De fato, Pedro olhou para aquela multidão e disse assim: olha, vocês, de fato, mataram Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais. Contudo, na verdade, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Já estava na agenda eterna. Embora as autoridades tenham condenado Jesus por meio de um julgamento fraudulento, corrupto, falso, injusto, na verdade, Jesus não foi para a cruz por causa dos romanos, nem dos judeus, nem por causa das autoridades políticas ou das autoridades religiosas. Não, essencialmente, nós aprendemos à luz de Gálatas que Jesus foi para a cruz voluntariamente por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. E ele fez isso voluntariamente, pelo pacto firmado na eternidade com o Pai, em nosso favor, em favor dos eleitos. Então, na verdade, Jesus foi voluntariamente para a cruz, e lá ele recebeu a santa e justa punição de Deus em o nosso lugar, revelando assim o seu amor por nós, revelando o amor dele por você, por cada um que está aqui e os que estão nos assistindo em casa. É na cruz que Jesus revela ao mundo o imenso amor de Deus, sem, contudo, omitir a sua justiça. Mas terceira coisa, ao dizer tudo aquilo que ele se entregou, esvaziou, se humilhou e se deu em resgate, nós estamos dizendo também que a morte de Jesus na cruz não foi apenas uma condenação. Não, a morte de Jesus na cruz foi muito mais do que isso. A morte de Jesus na cruz, na verdade, foi um sacrifício. Aliás, sacrifício perfeito, incomparável, suficiente, eficaz, eterno. Então, a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício. A morte de Jesus na cruz, conforme nós já vimos aqui, foi propiciatória, foi expiatória. Ou seja, lá, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos remissão com 2 S's e remissão com C cedilha. Ou seja, lá, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos o perdão, que é remissão com 2 S's. Lá, na morte de Jesus na cruz, nós temos o resgate, que é remissão com C cedilha. Portanto, lá na cruz, nós temos o verdadeiro sacrifício. Muito mais do que uma condenação, mas um sacrifício. O sacrifício, pelo qual agora nós podemos nos achegar junto ao trono de graça, com ousadia, e suplicar por socorro para a ocasião oportuna. É isso que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer, que esse sacrifício de Jesus foi incomparável, maior do que todos os sacrifícios da época de Moisés, da época da lei mosaica, da lei levítica, maior do que todos, incomparável, de uma vez por todas. Jesus a si mesmo se entregou em resgate de muitos, por muitos. Pois bem, diante de tudo isso, a pergunta é: qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? Dentre as muitas respostas, quero destacar algumas agora. Primeiro, a mensagem da cruz é o próprio Evangelho na sua plenitude.
A mensagem da cruz, essencialmente, é o Evangelho. O que aconteceu na cruz constitui nas boas novas do Evangelho. Então, a mensagem da cruz é o próprio Evangelho. O Evangelho em sua plenitude. Significa que a palavra que emana da cruz é a revelação de Deus centrada na obra perfeita de Jesus. Então, a cruz nos fala da encarnação, nos fala da morte, do sepultamento e nos fala da ressurreição. Romanos capítulo 4, verso 25 diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esta é a declaração que nós temos que fazer. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas a mensagem da cruz também é a mensagem de Cristo, do próprio Cristo. Por isso, na mensagem da cruz, não há espaço para qualquer habilidade ou realização humanas. Não. Lá, na mensagem da cruz, ela não está fundamentada na racionalidade ou na sabedoria humanas. A mensagem da cruz, ela é exclusivamente a mensagem de Cristo. O propósito da mensagem da cruz está totalmente centrado no propósito eterno de Deus. Não tem nada lá dos homens. Absolutamente nada. Então, a mensagem da cruz é a mensagem do próprio Evangelho. A mensagem da cruz é a mensagem de Cristo. Terceiro, a mensagem da cruz, ela não é aprazível ao paladar do homem caído. Em outras palavras, ela não é palatável aos homens caídos. Absolutamente não. Na verdade, a mensagem da cruz é um remédio amargo, que não exalta, mas humilha, que não traz autoafirmação, mas ruína para levar ao arrependimento. Não é uma palavra de autoajuda, ao contrário, ela confronta a mente soberba do homem caído. Sim, a mensagem da cruz, ela ofende o pecador. Esse é o propósito dela. Então tudo que a gente vê aí de pregadores e mais pregadores dourando a pílula, ou seja, querendo fazer a mensagem ser palatável, transformando a cruz, na verdade essa é uma falsa cruz, uma cruz moderna, uma cruz que não é a mensagem do Evangelho. Porque a cruz, que é a mensagem do Evangelho, de fato, ela não é palatável ao pecador, ela não é palatável ao homem caído, pelo contrário. Então você tem que desconfiar daquela pregação que fica massageando o seu ego e dizendo que você é importante, que você é isso, que você é aquilo outro, etc. E Jesus Cristo nem aparece nela. São antropocêntricas. E o mundo hoje, e as igrejas hoje, muitas delas estão cheias de mensagens antropocêntricas. Pessoas cujo coração está cheio de idolatria. Mas a mensagem da cruz, ela humilha, ela confronta, ela leva para o pó. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o propósito. Mas também, podemos dizer, em quarto lugar, que a mensagem da cruz, ela é essencialmente impactante. Ela é veemente. Ela jamais é indiferente. Na figura bíblica, a mensagem da cruz é uma espada de dois gumes. Ou ela salva, ou ela condena. Não tem meio termo. A mensagem da cruz, ela é veemente, ela é impactante, jamais indiferente. Ela põe abaixo toda a altivez e sabedoria humanas. Por isso, sempre que a mensagem da cruz é pregada no poder do Espírito Santo, conforme o Evangelho, ela gera dois tipos de reações. Por exemplo, o desprezo, a ironia. E as pessoas que assim agem, o resultado é a perdição. Há muitos que se perdem exatamente por desprezar e até mesmo por não enxergar o conteúdo da cruz e achar que aquilo é loucura.
Por outro lado, a mensagem da cruz, ela gera amor, gratidão, e o resultado é a salvação. Há aqueles que são salvos por enxergar na mensagem da cruz a sabedoria e o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Então a mensagem da cruz, ela é sempre impactante. É uma espada de dois gumes. Ela salva ou ela condena. Você está aqui hoje. E se você ainda não aceitou a mensagem da cruz, a palavra é: se hoje ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque essa mensagem que salva é a mesma que condena. É a mesma que torna o homem desculpável diante de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Mas em quinto, a mensagem da cruz, ela é salvífica, ela é libertadora. Na verdade, é a única mensagem que pode, de fato, libertar o homem da escravidão do pecado e salvá-lo eternamente. Então a mensagem da cruz, ela é uma mensagem libertadora, ela é uma mensagem salvífica, é a única mensagem que pode libertar o homem do jugo do pecado, é a única mensagem que pode salvar o homem eternamente. Eternamente. Charles Spurgeon dizia o seguinte, que a moralidade pode manter um homem afastado da cadeia, mas somente a cruz e o precioso sangue de Cristo pode livrá-lo do inferno e salvá-lo eternamente. Então você ser um homem honesto, você ser um homem com moral ilibada, isso pode te livrar da cadeia. Pode te livrar da justiça dos homens. Mas a única coisa que pode te livrar do inferno é a mensagem da cruz. Nada mais. Nada mais. Alexander McLaren dizia o seguinte, que a cruz é o centro da história do mundo. A encarnação de Cristo, a crucificação de Cristo, a morte de Jesus e a ressurreição do nosso Senhor constituem o fulcro em torno do qual giram todos os eventos da humanidade. Toda a humanidade gira em torno da realidade de Cristo Jesus. Toda a humanidade. Por isso, a importância da mensagem da cruz. Só a mensagem da cruz pode gerar esperança no coração perdido. Somente a mensagem da cruz pode trazer alegria às almas que vivem na escuridão. Não tem outra. E por último, a mensagem da cruz, ela não é um discurso. Não estou fazendo um discurso aqui hoje. A mensagem da cruz não é um discurso. A mensagem da cruz é a. E aí eu estou usando propositalmente artigo definido. A mensagem. Então não é uma mensagem, é a mensagem. A mensagem. Então a mensagem da cruz, ela não é um discurso, ela é a mensagem. A boa nova do nosso Deus. A maior e mais importante boa nova, ou seja, a boa nova da dádiva divina, oferecida gratuitamente ao pecador, pelos méritos eternos de Cristo Jesus. Então ela é a mensagem, a única mensagem que verdadeiramente pode impactar as pessoas. Por isso, muito mais, a mensagem da cruz, ela precisa ser cada vez mais honrada, cada vez mais obedecida. A mensagem da cruz, ela é a mensagem. E como dizia o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, eu decidi, dizia Paulo, eu ordenei meu coração não saber mais nada, a não ser a respeito de Jesus Cristo e esse crucificado. Só isso que tem sentido para a minha vida. Aquilo que aconteceu na cruz, dizia Paulo. Oh, bênção, em nome de Jesus. Essa mensagem, a mensagem da cruz, ela não é só o centro da teologia, ou seja, o centro da fé cristã, mas ela é a
mensagem que a igreja precisa anunciar e o mundo precisa ouvir. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar e o mundo precisa ouvir. Mas agora marque aí na sua Bíblia, estamos caminhando para o final, marque aí Números, capítulo 21, verso 4 a 9, aí tem uma história muito interessante, Números 21, verso 4 a 9, quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, a Bíblia diz que quando eles rodeavam a terra de Edom são os descendentes de Esaú, né? Então, hoje essa região fica na Jordânia. Então, quando os filhos de Deus, os filhos de Israel, estavam peregrinando pelo deserto e chegando nessa região dos filhos de Edom, a Bíblia vai dizer, versículo 4 desse texto de Números 21, diz que a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés, e começaram a reclamar, começaram a murmurar, não tem água, está faltando água, e eles começaram a desprezar o maná, começaram a amaldiçoar o maná. Observe aí no versículo 5, no finalzinho diz aí, a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha a ingratidão do povo, né? A nossa alma está farta, tem fastio, estamos a ponto de vomitar desse pão amaldiçoado, desse pão do inferno, do diabo. Ele estava dizendo isso, e a Bíblia diz que Deus se levantou contra eles. O texto vai dizer, acendeu-se a ira de Deus contra o povo, e por isso Deus os castigou, e mandou sobre eles, o texto vai dizer, serpentes venenosas para picá-los. E o texto vai dizer no versículo 6, que muita gente de Israel morreu, e depois de muito sofrimento, eles reconheceram que tinha pecado, que tinha se rebelado contra Deus, reconheceram aquela rebelião, e foram até Moisés, e insistiram, e pediram para Moisés orar a Deus em favor deles. E aí no versículo 7 diz que Moisés então orou a Deus em favor do povo, e Deus então disse para Moisés fazer uma serpente de bronze e fixá-la no topo de um madeiro, de uma haste, de um poste, e prometeu que todo aquele arrependido, reconhecendo o seu pecado e arrependido, sendo picado por uma serpente venenosa, arrependido, fosse até o madeiro, dirigisse até o madeiro e olhasse para a serpente de bronze, viveria, não morreria. O texto diz isso. Ninguém tem dúvida, nenhum estudioso sério da Bíblia tem dúvida que esse episódio estava apontando para a cruz de Cristo Jesus. Estava apontando, esse caso, não há nenhuma dúvida, a serpente de bronze fixada no topo do madeiro apontava para Cristo, para a cruz de Cristo, e prefigurava a essência da mensagem de Cristo. E aí agora eu quero a essência da mensagem da cruz. Então nós já vimos aqui, né, que a cruz é a mensagem do Evangelho, a cruz é a mensagem de Cristo, a cruz não é aprazível ao paladar do pecador, do homem caído, que a cruz é essencialmente uma palavra impactante, veemente, jamais ela é indiferente. Já vimos que a cruz ela é uma palavra salvífica, uma palavra libertadora, que a cruz não é um discurso, é a mensagem. Mas agora, à luz desse texto de Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, nós podemos ver claramente que na essência é a mensagem da cruz. E a primeira coisa que fica clara é que a mensagem da cruz é uma mensagem de amor e perdão. De amor e perdão. Observe bem, aí nesse episódio nós vamos ver o amor que perdoa, o amor perdoador, ou o perdão como fruto do amor. Os israelitas tinham se rebelado contra Deus. A ira de Deus tinha se acendido contra eles. Mas agora, nesse caso, né, olhar para a serpente de bronze pressupunha duas coisas. Primeiro, arrependimento. Reconhecimento que tinha pecado, que tinha se rebelado contra Deus e arrependido daquele pecado. Segundo, a confiança na palavra do profeta, que aquela haste representava o socorro de Deus.
Mesma coisa hoje, mesma coisa. Todos aqueles que arrependidos chegam aos pés da cruz, a cruz representa para ele o socorro de Deus, o socorro de Deus, a provisão de Deus. Ali, aquela atitude que Deus mandou Moisés fazer, representava a provisão de Deus para resolver aquele problema. Eles tinham sido picados por serpentes venenosas, terríveis, e realmente iriam morrer. Mas aqueles que arrependidos chegavam agora aos pés da haste, aos pés do madeiro, e olhavam para a serpente de bronze, que apontava para Jesus, recebiam o socorro de Deus, e o texto vai dizer claramente para nós, que eles não morriam. A mensagem da cruz é a mensagem de justiça e de perdão, que procede do amor. É a maior demonstração de amor, a expressão máxima do amor, da graça de Deus para com o homem pecador. A cruz é a magnífica mensagem do amor de Deus por nós. E essa mensagem da cruz, a mensagem do amor de Deus para conosco, ela traz para nós e enche o nosso coração, o seu coração, o meu coração. Ela enche de conforto e enche de segurança. Quando nós oramos aqui pelas famílias enlutadas, a única coisa que pode confortar alguém que perdeu um ente querido, a única coisa que pode confortar o coração de quem perdeu um ente querido, é a certeza do amor de Deus na vida dele. É isso que conforta. Foi isso que Paulo ensinou aos Romanos, capítulo 8, poderoso capítulo 8 aos Romanos. Quando ele diz lá que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade. E aí, para que ninguém tivesse dúvida, ele disse, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus revelado na cruz de Jesus. Nada pode. Nada. A mensagem da cruz é a mensagem de amor, é a mensagem de perdão. De amor e de perdão, que traz conforto, mas que traz segurança. Pode acontecer o que for, você está seguro, mas não é você que está segurando, não. Então não é você que segura na mão de Deus, não. É Deus que te segura. E não tem esse negócio, segura na mão de Deus e vai, não. É Deus que segura você e aí você vai. É assim. Por último, a mensagem da cruz. É mensagem de cura, é mensagem de salvação, é mensagem de vida eterna. Olha o texto de Números, capítulo 21. No deserto, aquele povo agora arrependido, aquele povo com fé, olhando para a serpente de bronze, o texto vai dizer que eles eram salvos, não morriam. Olha aí o versículo 9, diz assim, fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sobre um madeiro. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Então marque na sua Bíblia, sarava. Shaiai. Shaiai, a expressão que aparece aí. E significa, essa palavra, ela tem alguns sentidos maravilhosos. Viver, ter vida, continuar vivo, ser curado, permanecer vivo. Mas é exatamente isso que o profeta Isaías profetizou no capítulo 53. Exatamente isso. O texto diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E no verso 5 diz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Mas essa palavra, Shaiai, essa palavra também tem o sentido de reviver, ser restaurado à vida, viver para sempre. E não é isso que a cruz significa? Porque lá na cruz foi exatamente isso que nós recebemos, vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida por causa do sacrifício de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1. Tome posse dessa verdade. O próprio Jesus
disse isso. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estávamos mortos, mas em Cristo agora nós ganhamos vida e ganhamos vida abundante. E mais do que isso, João 3,16 diz: e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a cruz do Senhor Jesus significa para nós cura, significa salvação e significa vida eterna. Nos dias de Moisés, quem, picado pelas serpentes venenosas, arrependidos, recorria agora e olhava para o madeiro, e olhava para aquela serpente de bronze, arrependido, com fé e obediência, ele recebia a cura. Hoje, da mesma maneira, arrependido, com fé e obediência, você olha para a cruz e recebe a vida eterna. O apóstolo Paulo diz claramente, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele vai dizer que a cruz, a mensagem que emana dela, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Winfred Newman, esse autor muito conhecido, ele dizia o seguinte: não há, na verdade, situações desesperadoras. O que existe são pessoas sem esperança. Olha que profundidade. Não há situações desesperadoras. Na verdade, o que existe são pessoas sem esperança. E a única mensagem que pode trazer esperança ao coração desesperançoso é a mensagem da cruz. Por isso que nós temos que amar a mensagem da cruz. Por isso é que nós temos que proclamar a mensagem da cruz. Por isso é que nós não podemos nos envergonhar da mensagem da cruz. Por isso é que nós precisamos todos os dias, com gratidão e alegria no nosso coração, agradecer o sacrifício da cruz.